Um, dois, três. Olá, turma! Nossa segunda aula falando sobre figuras geométricas espaciais. Como falei na última aula, as figuras geométricas espaciais elas são classificadas em poliedros e não poliedros. A diferença entre uma e outra: poliedros não rolam, não tem nenhuma parte arredondada, possui vértices, arestas e faces. Já os não poliedros possuem algumas partes arredondadas e são possíveis de rolamento. Então aí nós temos alguns exemplos. Nós temos a esfera, o cone, que são considerados não poliedros. Já os poliedros, nós vamos ter o cubo, os prismas, né, as pirâmides, cada uma de uma maneira diferente a ser desenhada, com diferentes bases. Hoje nós vamos entender um pouco a diferença entre faces, arestas e vértice. Aqui no quadro eu coloquei dois exemplos. Nós temos um cubo e nós temos aqui um prisma. Na verdade os dois são prisma, né? Um prisma com base quadrada e um prisma com base triangular. Para a gente entender um pouco o que significa vértice e o que significa faces e a diferença entre elas, a gente tem que relacionar essas palavras às figuras. As faces são regiões planas. O que são regiões planas? São aquelas regiões em que nós não temos profundidade. Aqui eu tenho uma região plana, aqui eu tenho outra região plana, atrás, embaixo, do lado. Então, quando eu separo isso aqui num modo plano, ó, o nosso quadro é plano. Quando eu separo isso aqui no modo plano, eu vou ter a parte de cima desse prisma, eu vou ter a lateral desse prisma, as duas laterais, vou ter a parte inferior desse prisma, a parte de baixo. Então, quando eu desenho ele separado, eu vou ocupando o espaço que é chamado plano com esses pedaços desse material. Então, quando eu falo de faces, são as partes planas, as partes que eu posso separar, que não tem profundidade. Já o encontro de duas faces é uma aresta. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma face. Quando ela encontra com a outra, forma uma aresta. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é outra aresta, porque ela está se encontrando com a parte de trás. Aqui nesse pontilhado é outra aresta, aqui é outra aresta. Então todas as linhas, quando elas se juntam, elas formam arestas. Aí tem aquela questão da vértice. O que seria a vértice? A vértice nada mais é do que o encontro de duas ou mais arestas. Então aqui nesse cantinho, ó, eu tenho três arestas. Uma, duas, três. Nesse encontro aqui, ó, eu vou ter uma vértice. Isso aqui, que é a linha que está me dando uma base aqui, é considerada aresta. E o que eu vejo, tanto de frente, como por cima, de lado, por baixo, são as faces, que eu posso retirar e desenhar separadamente. A gente faz muito isso no desenho técnico, porque a gente utiliza essas formas de desenhar. A face frontal, a face lateral. Mas no caso de vocês precisam entender a diferença entre uma e outra. Então, qualquer encontro aqui de três linhas, duas ou três linhas, eu tenho uma vértice. Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Lá atrás tenho 8 vértices, né? Então aqui a gente vai procurando esses encontros de linha e aí nós vamos ter as nossas vértices. As faces, nós vamos ter a superior, a inferior, já são duas. Frente, lado, 4. A parte de trás, 5 e a outra parte, 6. Então aqui nós vamos ter 8 vértices, nós vamos ter
6 faces. E as arestas? Arestas, vamos contar todas elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que está aqui por trás. Então, as arestas, nós vamos ter 12 arestas, que são as que formam essas faces. A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter arestas, arestas, arestas. Aqui também serão arestas. E quando eu encontrar essas linhas, olha só, 1, 2. Aqui eu tenho uma vértice, outra aqui, outra bem aqui, outra aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 6 vértices. 6 vértices nessa figura. Quantas serão as minhas arestas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Professora, e quantas faces? Eu tenho a face superior, eu tenho a face inferior, são 2. A face frontal, 3, a lateral esquerda, 4 e a lateral direita, 5. Então, a gente vai contando aí, a gente tem 5 faces nessa figura. Então, é assim que a gente faz a diferenciação entre vértices, arestas e faces. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.